Esses têm um pé no rock e outro na ciência. Brian May, Queen, Astrofísica. Área de pesquisa: poeira cósmica e velocidade de partículas no Sistema Solar. Artigo de destaque, publicado na Nature em 1972, um estudo das velocidades radiais na nuvem de poeira zodiacal, publicado logo no início da carreira do Queen. O Sistema Solar não é um vácuo perfeito. No mesmo plano em que os planetas orbitam o Sol, o plano da eclíptica, existe uma vasta nuvem microscópica composta por bilhões de grãos de poeira espacial. Quando a luz do Sol atinge essas partículas de poeira, ela reflete para a Terra, criando um fenômeno óptico fraco e piramidal no céu noturno conhecido como luz zodiacal. Na década de 1970, os astrônomos sabiam que a nuvem existia, mas não sabiam como essa poeira se movia. As perguntas principais eram: a poeira gira em torno do Sol na mesma direção que os planetas, órbita prógrada. Ela se move na direção oposta, órbita retrógrada. Trata-se de poeira vinda de fora do Sistema Solar, matéria interestelar. Para descobrir isso, Brian May propôs medir a velocidade radial dos grãos de poeira. Ou seja, quão rápido esses grãos estão se aproximando ou se afastando da Terra. Principais descobertas do estudo: órbitas prógradas dominantes. May e seus colegas provaram que a esmagadora maioria das partículas de poeira gira ao redor do Sol no mesmo sentido que a Terra e os outros planetas. Origem da poeira: a confirmação do movimento prógrado indicou que a maior parte da poeira zodiacal provém do cinturão de asteroides e da família de cometas do Sistema Solar. Modelagem e variações sazonais. O estudo também registrou pequenos fluxos de poeira interestelar e variações nas medições decorrentes da própria órbita da Terra ao longo das estações do ano. Dexter Holland, The Offspring. Biologia molecular. Área de pesquisa: virologia e biologia molecular, especificamente dinâmicas do vírus do HIV. Artigo de destaque: descoberta de microRNAs maduros no genoma do vírus da imunodeficiência humana tipo 1, HIV1, PLOS UON, 2013. MicroRNAs são pequenas moléculas de RNA com cerca de 22 nucleotídeos, que não produzem proteínas. A função principal delas é atuar como interruptores genéticos. Elas se conectam a outros RNAs e bloqueiam a produção de certas proteínas, regulando o funcionamento da célula. Holland e sua equipe investigaram se o vírus teria desenvolvido uma forma de imitar os microRNAs humanos para manipular as células infectadas a seu favor. O estudo descobriu que o vírus HIV1 tem um código duplo no seu genoma, capaz de imitar esses microRNAs humanos ao usar as próprias enzimas da célula para se adaptar. Holland provou que essas sequências formam estruturas dobradas, em formato de grampo, idênticas aos precursores de microRNAs humanos, pré-mirnas. Essa estratégia de mimetismo permite que o vírus controle sua replicação, permaneça, dormindo, em latência, dentro das células de defesa e escape do sistema imunológico, abrindo caminho para o desenvolvimento de novos tratamentos antivirais mais precisos. Greg Graffin, Bad Religion, Evolução e Paleontologia. Área de pesquisa: evolução, paleontologia e a relação entre ciência e religião. Tese de destaque: monismo, ateísmo e a cosmovisão naturalista. Perspectivas da biologia evolutiva. O objetivo do autor era mapear o que pensa a liderança acadêmica da biologia evolutiva sobre crenças pessoais sobre Deus e o sobrenatural, a compatibilidade entre a teoria da evolução e a fé religiosa e o impacto do pensamento evolucionista na cosmovisão e na moralidade humana. Originado de sua tese de doutorado, o estudo de Greg Graffin investigou como 149 dos maiores biólogos evolucionistas do mundo enxergam a religião, a existência de Deus e a filosofia da ciência. Através dessa pesquisa de campo, Graffin revelou que cerca de 90% desses cientistas não acreditam em um Deus pessoal, preferindo se definir como naturalistas, defensores de uma visão monista. A pesquisa questiona se a moralidade, o que consideramos bom ou mal, precisa de um Deus para existir ou se ela é um produto natural do próprio processo evolutivo. A ideia central é que a capacidade humana de empatia, cooperação e senso de justiça não foi ditada por leis divinas, mas sim selecionada pela evolução porque ajudou nossa espécie a sobreviver e prosperar em grupo. Milo Aukerman, Descendentes, Bioquímica e Genética. Área de pesquisa: biologia molecular de plantas e engenharia genética. Artigo de destaque: regulação do tempo de florescimento pelos fotorreceptores de Arabidopsis. Pense na vida de uma planta como o crescimento de uma pessoa.
ela passa por uma infância, adolescência para depois chegar à fase adulta. A fase vegetativa, infância, é quando a planta foca em crescer. A transição, o gatilho, em um determinado momento, a planta percebe que está pronta. Ela capta sinais do ambiente e libera hormônios internos. Fase reprodutiva, a vida adulta. O topo do caule, que antes só gerava novas folhas, muda de função e passa a construir os botões de flores. O objetivo agora não é só crescer, mas sim se reproduzir. Na formação dos órgãos da flor, a planta organiza as células em 4 camadas circulares. 1. Sépalas, proteção, são as folhinhas verdes do lado de fora que cobrem o botão floral. 2. Pétalas, atração, são as partes coloridas e perfumadas. A função delas é chamar a atenção de polinizadores, como abelhas, borboletas e beija-flores. 3. Estames, parte masculina, ficam no interior e funcionam como os produtores de pólen, entre aspas, da planta. 4. Carpelo, pistilo, parte feminina, fica bem no centro da flor. É o local que recebe o pólen e guarda os óvulos. O objetivo foi investigar o papel do microRNA 172, Mir172, na regulação do desenvolvimento vegetal, identificando como ele controla a transição da fase vegetativa para a fase reprodutiva, florescimento, e a formação dos órgãos da flor. O estudo concluiu que o Mir172 funciona como um interruptor molecular. Quando seus níveis sobem, ele inibe os repressores e permite que a planta floresça. Mira Arroio, Laditron, Genética e Biologia Molecular. Área de pesquisa, Genética Molecular e Mecanismos de Divisão Celular. Artigo em destaque, especificidade de espécie da ativação de recombinação Sher-CD por FTSK. O estudo investigou como a proteína motora FTSK ativa as enzimas recombinases Sher-CD para separar cromossomos bacterianos anelados durante a divisão celular. Testando se esse mecanismo possui especificidade de espécie entre Escherichia coli e Haemophilus influenzae. Por meio de testes de reconstituição in vitro e in vivo, e criação de proteínas quiméricas, os pesquisadores demonstraram que a ativação é estritamente específica para cada espécie e ocorre por contato físico direto, identificando que os últimos 140 aminoácidos da região C-terminal da FTSK funcionam como código de acesso, indispensável para reconhecer e autorizar a ação das enzimas Sher-CD da mesma bactéria. Wagner Lamounier, Sarcófago, Economia e Estatística. Área de pesquisa, Economia aplicada, Mercado financeiro e modelos estatísticos. O Wagner possui um excelente número de publicações. Optamos por mostrar a publicação, Rentabilidade em bancos múltiplos e cooperativas de crédito brasileiros. O estudo investigou se os bancos tradicionais e as cooperativas de crédito no Brasil entregam o mesmo retorno financeiro aos seus donos e sócios. Analisando dados do mercado entre 2009 e 2013, os pesquisadores compararam a eficiência das duas instituições em usar seus recursos e lidar com fatores da economia, como a taxa de juros, Selic, o crescimento do país e a inflação. A grande descoberta foi que, embora tenham estruturas e propósitos bastante diferentes, os bancos e as cooperativas empatam no rendimento final do capital. Na prática, as cooperativas de crédito no Brasil provaram ser tão eficientes e rentáveis em relação ao dinheiro investido quanto os grandes bancos. Tom Scholes, Boston, Engenharia Mecânica e Acústica. Área de pesquisa, Engenharia Mecânica, Acústica e Tecnologia de Áudio. Trabalhou como engenheiro sênior na Polaroid e utilizou o seu conhecimento científico para revolucionar a música, inventando o Walkman, amplificador portátil. Um amplificador atua recebendo um sinal elétrico fraco e aumentando a sua força ou potência na saída, usando componentes como transistores ou válvulas. Antes da criação do Walkman em 1982, os guitarristas dependiam de amplificadores gigantes, pesados e extremamente barulhentos. Embora seja do tamanho de um Walkman, ele permite plugar a guitarra de um lado e um fone de ouvido do outro. Ele segura a nota, evitando que ela suma rapidamente. O pequeno entrega o som de estádio de futebol, simula a ressonância de uma caixa de som de madeira com alto-falantes reais, evitando aqueles agudos chatos. Tem estéreo amplo, coros, ou seja, divide o som em 2 canais, orelha esquerda e orelha direita.
Uma baita invenção para o mundo da música.